podemos dizer assim, né? Glórias a Deus. Então, e qual a razão pela qual Jesus foi batizado? Exemplos ali, pois Jesus não necessitava de passar pelo batismo, né, de arrependimento, pois eles eram um homem puro, santo, né, sem pecado, inocente, não cometeu pecado nenhum, mas havia engano, mas fez para nos dar o exemplo. Não havia engano Jesus, mas ele fez para nos exemplo de humildade, irmão, de obediência. Exatamente pela sua transformação de Nicodemos, pelo seu sobrenatural que ele começou a entender, e agora no exemplo de humildade, que agora ele começou a compreender as coisas concernentes do Senhor, qual ele não compreendia. O exemplo, e agora ele começou a obedecer. Por que não, então, nós obedecemos, sermos obedientes quando o Senhor nos chama, irmão? Então, ali naquele momento, Deus chamou Nicodemos. Ele foi chamado ali, ele teve o poder ali para que ele pudesse descer as águas. Né? Eu creio assim, e para que ele pudesse descer as águas. Então, por que não ser obediente? Então, uma coisa importante que nós temos que colocar, irmão, porque nós não podemos falar muito sobre, porque há muito mistério sobre o batismo, há muito mistério, irmão, sobre o batismo. Então, fazendo crescer a nossa fé, então, e obedecendo ao seu mandamento, quer dizer, glórias a Deus. Então, portanto, porque o batismo, se nós olharmos agora uma outra coisa aqui que é importante é que aqui uma coisa importante que nós não colocamos aqui, deixa eu ver se está aqui. Que, ora, sabemos que o temos conhecido, ali fala que somos discípulos de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 3, versículo 6, fala, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele e deve andar como ele andou. Olha que exemplo. Então, quando nós estamos, o Senhor nos chama para o batismo, irmão, nas águas. Quando o Senhor nos chama, glórias a Deus, nós estamos conscientes, nós estamos preparados. Nós já estamos preparados, nós recebemos, louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Ali na hora, nós estamos preparados para descer as águas, irmão. Amém? Depois nós vamos falar sobre isso. Isso aí é muito importante. O que é o batismo? É quando estamos sendo sepultados nas águas, o próprio Senhor Jesus fala, nas águas, aceitando um sacrifício da morte de Jesus na cruz, deixando a antiga maneira de viver para viver uma nova vida pela fé em Cristo, não é? Na sua morte, sepultura e em sua ressurreição, sendo cortado ou circuncidado no coração, morrendo para o pecado e vivendo para Deus em Cristo Jesus, crucificando a carne pecadora pela qual confessamos publicamente ao mundo e a Satanás que estamos mortos para os prazeres do mundo. Então quando nós temos esse nascimento espiritual, sobrenatural, então nós descemos as águas, irmão, né, exteriormente, em público, professando uma fé dentro do nosso interior, né, que ninguém pode ver, mas ela está dentro do nosso interior, e quando nós descemos as águas, obedecemos a ordenança, todos estão vendo, irmão, que nós mudamos, irmão. Todos vão ver que nós mudamos, então isso é importante. Então agora, você, numa maneira espiritual, você morreu, né, como nós falamos, nós estamos sendo sepultados nas águas, né, aceitando o sacrifício da sua morte de Jesus, né, deixando a antiga maneira de viver para viver uma nova vida, para viver uma vida pela fé em Cristo Jesus. Né? Vamos lá, vamos ver em Romanos, para deixar bem claro aqui. Em Romanos ele fala bem claro isso aqui, irmão. Não é nós que estamos falando, é a palavra de Deus em Romanos. Vamos lá em Romanos.
Glórias a Deus, se eu não me engano, no comecinho de Romanos, capítulo 7, aqui ó, capítulo 7, glórias a Deus, não, mas aqui, capítulo 6, livres do pecado pela graça. Olha aqui, olha o que passou na vida de Nicodemos, como dentre muitos outros, aqui ó. Versículo 4, capítulo 6, versículo 4 de Romano. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, quer para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o batismo, que importante também. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele e viveremos. Saberemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, olha aqui, ele está deixando claro aqui, irmão, nós somos sepultados juntamente, aceitando a sua morte, a ressurreição de uma maneira espiritual, estou dizendo assim, não física, mas de uma morte espiritual. Glórias a Deus, né? Estamos no ato físico lá, nosso corpo, um ato físico, estamos lá, mas no sentido espiritual. Por isso que nós temos que receber primeiro o sobrenatural na nossa vida, irmão. Estão compreendendo? Para que possamos descer o batismo. Senão nós não vamos compreender. Glórias a Deus. Louvado seja você. O nascer de novo vem de dentro para fora. Vem pela fé. A água não traz a salvação. Nós temos o batismo de João de Batista não trazia salvação. O batismo não traz salvação. O batismo de João Batista não trazia transformação. Glórias a Deus. Não trazia transformação. Não trazia renovação. Não trazia. Nós precisávamos ser transformados. Nós precisávamos ser modificados. Né? Então, ele não traz, irmão, mas sim o batismo do Espírito Santo, do fogo, o sobrenatural, para que possamos compreender. Então, no sacrifício da sua própria morte, nós estamos aceitando a cruz, deixando a antiga maneira de viver para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Olha lá. Então, na sua morte e sepultura, e em sua ressurreição, sendo cortados, circuncidados, morremos da sua semelhança da sua morte, da sua morte e da sua morremos em semelhança da sua morte e ressurreição. Estão sendo cortados, sendo circuncidados no coração, espiritualmente, morrendo, circuncidado no coração, ou seja, são cortados, morrendo para o pecado e vivendo para Deus, né? A qual confessamos publicamente ao mundo e a Satanás, que agora fazemos parte de Cristo. Não fazemos mais parte do mundo, não servimos mais o mundo, mas servimos a Jesus Cristo. Não servimos mais o diabo. Nossa vida agora, a nossa propriedade está na mão do Senhor Jesus Cristo. A propriedade, nós somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Não servimos ao mundo, mas nós servimos ao Senhor Jesus. Nós morremos para o mundo e agora vivemos para Cristo Jesus, irmão. Olha que importância do batismo. Um símbolo de que nós estamos mostrando, irmão. Amém? Até aí os irmãos compreenderam a palavra de Deus, ela está falando. Então precisamos crer. Então por que nós falamos sobre alguma coisa sobre isso? Que a palavra de Deus aqui, ela deixou bem claro. Por quê? Porque o novo, aqui o mesmo próprio Senhor Jesus, ele fala aqui, que em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2 e 14, nós lemos. Por isso que eu quero deixar bem claro isso aqui, para nós darmos continuidade, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele mesmo fala. Olha aqui. Capítulo 2, ele fala aqui assim, ó. Ora, não
olha, porque, ó, aqui, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém sabe, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, irmão, o Nicodemos tinha, outrora nós tínhamos espírito só do mundo, só voltado para as coisas da carne, né? Nós não tínhamos recebido o Espírito da parte de Deus. Ali, ó, tá bem escrito que vem de Deus, mas então somente quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, irmão. O homem natural. Então o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito Santo de Deus, porque não recebemos o Espírito da parte de Deus. Disso também falamos que não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucuras, e nem pode entendê-la, nem pode aceitá-la, porque elas discernem espiritualmente. Então está explicado. A Nicodemos não poderia entender. Por isso que ele precisava ter o novo nascimento nas águas e no Espírito Santo, irmão. Jesus oferece para ele a ordenança, glórias a Deus, e as águas como símbolo da sua mudança. Eu entendo assim. Porque ele fala que o homem natural, o homem não regenerado, o homem, palavra forte, mas o homem voltado para as coisas do mundo. Isto é o que não recebeu a Cristo Jesus ainda, como Nicodemos, ele servia a Deus de uma maneira, daquela maneira dele, que ele achava que ele estava entendendo, mas ele servia, ele estava na destruído de toda espiritualidade, ele não tinha espiritualidade nenhuma, ele não tinha experiência com Deus, irmão, ele não nasceu, ele não teve um novo nascimento de dentro para fora, irmão, a vida transformada, a vida renovada, regenerada, pela virtude e a graça e a obra do Espírito Santo de Deus. No nascimento do alto, ele não teve, pelo poder renovador, regenerador